Rio Claro Notícias de volta e com esclarecimentos para você com o advogado Euclides Jutikoski. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Janaína. Seja bem-vindo mais uma sexta-feira aqui com a gente. Obrigado. Olha, e hoje o nosso tema é prestação de serviços. Mas antes de tudo, o que engloba essa classificação, doutor? Para esclarecer para o pessoal. São prestações de serviços, Janaína, que a gente vira e mexe precisamos contratar. É um encanador, é um eletricista, é um marceneiro para fazer um armário em casa, é um reparo na parte elétrica, enfim, é uma oficina mecânica, né, que vai fazer trabalho para nós. É uma cabeleireira, né, um serviço de salão de beleza. Então são diversos serviços de massagistas. Então são todas essas prestadoras de serviço. Bom, então em caso de má prestação de serviço, é considerado como vícios, é isso? Um termo bastante usado, né? Vamos supor, se você contrata um pedreiro e o serviço não ficou da qualidade que você contratou, ou se você contrata um tipo de um tingimento no cabelo e também não ficou legal, então nós só falamos que é um vício, é uma má prestação de serviço. E quais são os direitos do consumidor numa situação como essa? Ele pode exigir que seja reexecutado o serviço, né? Ele pode rescindir e pedir essa devolução, né? Do que ele pagou de forma corrigida, e se tiver perdas e danos, ele pode ser até ressarcido. Mas qual que é o caminho? Pela justiça? Qual que é? Tem na verdade, no caminho mais fácil as partes têm que sempre conversar, né? A gente sempre orienta para que a gente não judicialize todas as relações que haja litígio. Primeiramente, tentam compor as partes. O PROCON também é um setor também de mediação, que pode também ser usado, caso as partes não consigam. E o próprio Juizado Especial Civil também é um local também de mediação, porque antes de se transformar um processo judicial, os juízes chamam as partes para numa audiência de tentativa para compor isso daí. E tem que ter uma prova de que o consumidor foi realmente lesado, né? Então, tudo que é notas, o que o consumidor deve ter para garantir isso, doutor? Que tipo de documento, como deve ser? A primeira coisa que a gente deve ter, Janaína, é o orçamento, né? É obrigação do prestador de serviço, vamos supor, pedreiro, marceneiro, eletricista, o mecânico, né, que é mais comum, ele apresentar um orçamento onde ele vai colocar o material que ele vai usar, o valor da mão de obra, né, todas as condições de pagamento, prazo de entrega, e ter uma autorização também do consumidor. O consumidor tem que assinar esse tipo de orçamento autorizando. A partir desse momento, as partes também assumem a obrigação. Então, o consumidor não pode deixar, né, de pagar o serviço, ou não pode simplesmente rescindir de forma unilateral. A partir dele aprovar o orçamento, ele está obrigado junto com o prestador de serviço. No caso do orçamento, então, é obrigatório ter um orçamento, mas o prestador de serviço, ele pode cobrar pela elaboração desse orçamento? Como que é? Não, em tese ele não pode cobrar o orçamento, porque você está contratando e a quem você contrata, ele tem que passar para você as condições da contratação. Então, não é recomendável, e o próprio PROCON, o Ministério da Justiça, entende que é uma prática abusiva a cobrança para se produzir, para se elaborar um orçamento. Agora, existe prazo para reclamar de vícios na prestação de serviço? Sim. Esse serviço que nós chamamos de serviços não duráveis, vamos supor o corte de cabelo, né, um exemplo, é de 30 dias. Os serviços que a gente chama de serviços duráveis são de 90 dias. Os de pedreiro, os de marceneiro, né, mecânicos, então eles têm esse prazo. Tá, vamos na pergunta na tela agora, que é do José Antônio, do Jardim das Palmeiras. Ele pergunta como deve proceder quando o serviço contratado não for realizado ou não sair como combinado. O senhor já falou um pouquinho dessa questão de não ser realizado, mas esse período aí, então, para ele reclamar também se não for combinado. Na verdade, a alternativa que se tem também é a questão de um abatimento proporcional, né? Então, vamos supor, você pediu o serviço para o pedreiro e não ficou exatamente do jeito que mas também não está em condições de precisar derrubar aquela construção, né, aquele tipo de alvenaria, o que seja. Então você pode combinar e ele fazer um abatimento proporcional, né? E pode também, talvez, rescindir e pedir a devolução do dinheiro. Agora, no caso, o senhor citou bastante a questão de pedreiro aí, as pessoas às vezes reclamam a questão de prazo, a questão de dias trabalhados. Nesse caso, o contrato pode ser reincidido. Sim, sim. O interessante, principalmente esses pedreiro, marceneiro, eletricista, os que trabalham para empresas, né, a facilidade é maior numa questão de litígio, né? Mas nós temos muito na praça pedreiros, eletricistas, encanadores que trabalham por conta
e eles não se estabelecem, então eles não têm uma identificação de local. Então o que a gente recomenda é que sempre se conheça esse profissional que está sendo contratado, tenha o endereço dele. Uma referência. Uma referência. Olha, para quem o senhor já prestou esse serviço, fazer o contato antes, né, de fazer a contratação, contato com as pessoas que eles já prestaram, para que você tenha uma referência. E ter um documento, né? O orçamento, mesmo que seja à mão, né, do pedreiro, o que ele vai fazer, como que ele vai fazer, para que depois você tenha a documentação necessária para você reclamar. Porque às vezes você contrata alguém e as pessoas pegam e não sabem nem onde mora aquele pedreiro, aquele eletricista, e às vezes tem o nome até pelo apelido, né? Foi o fulano de tal que veio aqui, mas onde mora? Não sei. Então aí fica difícil, né? Só para encerrar a questão de garantia, o senhor já falou a questão de prazo para reclamar. Agora a garantia, terminou o serviço, o consumidor tem direito a alguma garantia? A garantia que eu falei para você, tem os prazos de 30 dias, para os serviços não duráveis, é a garantia do serviço. E 90 dias para aqueles que são duráveis. No caso, para ele reclamar o descontentamento. Não, a garantia. A garantia é o prazo para reclamar. Tá. Então, durante a garantia, ele pode reclamar e tem que reexecutar o serviço. Mesmo que aquele serviço tenha ficado bom, mas aí, para apresentar algum problema, 90 dias. Ficou bom, mas pode ser que durante 90 dias você descubra algum vício. Né, no caso dos serviços duráveis. Porque, vamos supor, encanador, às vezes ele faz um trabalho que depois, às vezes, de 10 e 15 dias que você vai ver que teve problema, começou a ter vazamento, né? Então tem que esperar o prazo de garantia. Tá certo, então é bom ficar atento a tudo. Muito obrigada pela participação. Doutor, nosso tema para a próxima semana, benefícios do INSS, aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros assuntos também que são polêmicos, né, doutor? São. Muito obrigada, então, pela sua participação. Bom fim de semana. Obrigado para todos nós. Boa tarde a todos. A sexta-feira é de curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. A máxima é de 30 e a mínima de 19 graus. No sábado também há previsão de chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Máxima de 29 e mínima de 20 graus. E o tempo no domingo deve permanecer nublado com pancadas de chuva à tarde. Máxima de 32 e mínima de 20 graus. E sobre a greve dos servidores e a liminar que nós mostramos agora há pouco no começo do programa, acaba de chegar à redação da emissora uma nota encaminhada pela Prefeitura e que afirma que a administração municipal defende a garantia da integralidade dos servidores, dos serviços à comunidade nos setores de segurança e saúde, especialmente os de urgência e emergência. Por isso, a Prefeitura garante que não agiria no sentido de impedir o funcionamento desses setores. Esta foi a nota encaminhada pela Prefeitura. E para falar de esporte, Rafael Perobon está aqui comigo. Boa tarde, Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, Janaína. Boa tarde a todos. Olha, hoje muitos assuntos, né? Vamos começar falando de vôlei, é isso? Vamos falar de vôlei. As duas equipes de Rio Claro jogam neste final de semana, Janaína. As duas jogam no sábado, por sinal. Às 3 da tarde, a equipe feminina vai enfrentar a cidade de Leme pelo Campeonato Paulista. Às 3 horas da tarde, portanto. As duas equipes estão empatadas na tabela de classificação. Tanto Rio Claro quanto Leme têm 23 pontos e brigam pela vaga na próxima fase. Por isso é um jogo importantíssimo para a equipe de Rio Claro. Já o masculino enfrenta a equipe de Taubaté às 7 horas da noite no mini ginásio Mané Bortolotti. Os ingressos custam R$ 5,00 mais 1 litro de leite. E vão ser no mini ginásio, portanto, ingressos limitados e um jogo de um atrativo muito grande, porque boa parte dessa equipe do Taubaté tem jogadores aí que estavam na seleção brasileira. Por exemplo, o central Sidão, o ponteiro Lipe, o levantador Rafael, o líbero Felipe, esses todos estavam na seleção brasileira que disputou o Mundial da Polônia, que terminou na semana passada, conquistaram o vice-campeonato. E tem outros jogadores ex-seleção brasileira, como é o caso do Dante, do Thiago Alves, do Maurício, e também o Lorena e o Thiago Sens, que são jogadores que disputam Superliga, muito famosos aí no vôlei masculino, viu, Janaína? Tá feito o convite, então, amanhã, lá no ginásio aqui de Rio Claro. Isso, no mini ginásio Mané Bortolotti, às 7 da noite. Então, o feminino joga fora às 3 da tarde, o masculino joga às 7 da noite.
Bom, agora a gente passa para o futebol, né, Rafael? Dá tempo de falar do Brasileirão ou como que é essa história? O Brasileirão a gente deixa para depois, né? Vamos ver se dá tempo de falar. Não quer falar do Santos, alguma coisa? O Santos coisa? perdeu para o Atlético Mineiro por 3-2, estava perdendo por 3-0 e acabou, acabou diminuindo, mas não conseguiu chegar ao empate. E o Palmeiras, né, que finalmente venceu, acho que por isso que choveu a noite toda, né? Mas o Palmeiras venceu o Vitória por 2-0, que é um concorrente direto aí na briga contra o rebaixamento. E o Palmeiras conseguiu essa vitória por 2-0. Bom, tem bastante assunto local mesmo, mas eu não podia deixar essa oportunidade de falar com o Rafael sobre esse assunto, né? Mas agora sim, vamos falar de futebol aqui, local, né, da região. Hoje tem informações quentes sobre o Rio Claro, né? O que você traz pra gente? Exatamente. Olha, foi anunciado essa semana o técnico Buião para dirigir a equipe do Paulistão do ano que vem. A gente trouxe a informação também ontem aqui. Mas agora começam a surgir, Janaína, os nomes de jogadores que podem ser contratados pela equipe. E jogadores esses com quem a diretoria do clube já está conversando. Nós conseguimos 7 nomes aí de jogadores que já passaram pelo Azulão e que podem voltar no ano que vem. Vamos ver quem são eles. O Rio Claro negocia com 7 jogadores que disputaram o Paulistão deste ano pelo clube. O objetivo é trazê-los para o Estadual 2015. Com o goleiro Richard, as negociações estariam adiantadas. Ele viria para ser o goleiro titular da equipe. As conversas também estão em andamento com o volante Nando Carandina, atualmente no São Caetano, e com os atacantes André Luiz e Robson, este último também no clube do ABC. O Galo Azul também pretende repatriar Thiago Christian e o lateral Carlinhos. O meia Patrick também desperta o interesse do clube, que terá Buião como técnico, segundo o presidente Luiz Balbo. Muito bem, são jogadores aí, vamos ver o que o torcedor do Rio Claro Futebol Clube vai sentir. Olha, acho que o torcedor até poderia mandar recados aqui para a TV Claré, no 2111-7000, no nosso e-mail, no nosso Facebook, e deixar sua opinião sobre esses primeiros atletas com os quais o Rio Claro está negociando. Então, olha só, o goleiro Richard, aí nós temos também Nando Carandina, tem o Patrick, tem o Carlinhos, tem o Robson. Olha, são jogadores que passaram, que disputaram o Paulistão desse ano. É bom dar palpite aí, né? É bom o torcedor, né, começar a esquentar aí essa discussão sobre o Campeonato Paulista. Bom, agora a gente fala do Sub-20 do Rio Claro. Na categoria de base, o time tenta a reabilitação. Exatamente. Depois de perder os 3 primeiros jogos, Janaína, a equipe vai ter que aproveitar as 2 partidas que restam em casa para depois definir a vaga jogando fora. Mas para isso precisa vencer esses 2 jogos no Chibitão. O primeiro é amanhã às 15h. São 3 derrotas em 3 jogos na segunda fase do Paulista Sub-20. Nenhum gol marcado. Só resta então uma alternativa ao Rio Claro daqui para frente: vencer. Complicou um pouco, né, Rafael? Agora a gente tem 3 jogos para conseguir as 3 vitórias para a gente ficar mais tranquilo. Se conseguir 2 vitórias e um empate, aí vai depender dos outros resultados ainda, né? Agora tem que usar calculadora bastante. E o principal, né, tem que começar a ganhar os jogos também, né? Amanhã o time recebe o Rio Preto no Chimitão. No primeiro turno, semana passada, a derrota por 1-0 na casa do adversário. Além de jogar mal lá, fomos mal no jogo, mas tivemos 2 chances de gol, poderia ter saído com a vitória lá também, ou empate. O pior para o jogo de amanhã é que na semana passada o campo estava todo alagado, então não deu para o técnico Denis estudar o adversário. A partida se resumiu em chutões. Foi um jogo muito ruim lá, o campo todo alagado, bola só para cima. O nosso time é muito leve, então não tem como jogar. Nosso time é mais posse de bola, tudo. Eles já devem estar acostumados com isso, pegava a bola, estava para cima e correr atrás. E a gente, com a qualidade que a gente tem, não conseguiu impor no jogo, né? Tá aí, Rafael. Tá aí, né? O Rio Claro que joga então amanhã contra o Rio Preto, 15h no Chimitão, todo mundo convidado lá com portões abertos. Muito obrigada, até segunda-feira com mais informações. Valeu, falei pra você que não ia dar tempo de falar de Brasileirão, hein? Mas tinha que dar uma cutucada. Uma ótima tarde a todos, até segunda, se Deus quiser.